Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Um vídeo de bastidores, filmado em um corredor de estádio e sussurrado em tons baixos, ampliou o burburinho. Olheiros e executivos rubro-negros falam de ajuste fino e contagem regressiva para colocar Vitão no centro do projeto de 2026. Cortes rápidos, um celular vibrando, e uma frase seca, faltam detalhes. Detalhes, no plural, quando na prática existe apenas um ponto que trava o anúncio e mantém a torcida em estado de alerta. O Flamengo avançou com firmeza. Depois de o Internacional aceitar os novos moldes, a negociação saiu da arena da disputa e entrou no campo da engenharia contratual. Salário e duração foram fechados diretamente com o jogador, com compromisso até o fim de 2029, enquadrando o zagueiro na régua que o clube estabeleceu para renovar o elenco com atletas até o limite de 26 anos. O pivô da espera não é o Inter, nem o atleta, nem o formato do contrato. É a comissão dos representantes de Vitão. Sem acordo sobre o pagamento aos empresários, a assinatura permanece em stand-by, mesmo com todas as peças principais alinhadas. Em tempos de janelas curtas e agendas apertadas, esse componente costuma ser o teste de nervos que separa o acertado do anunciado. Por trás do pano, há uma arquitetura financeira ousada e pragmática. A operação total gira em torno de 10 milhões de euros, aproximadamente 65 milhões de reais, e envolve uma carta estratégica, o perdão de débito relacionado a Thiago Maia, usado como alavanca para viabilizar o negócio e encurtar prazos. Ao somar perdão de dívida e pagamento à vista, o Flamengo sinaliza liquidez, eficiência e controle do tabuleiro. A posição do Inter nessa equação tem história. O clube gaúcho adquiriu Thiago Maia por 4 milhões de euros, parcelados em 10 vezes, mas não quitou nenhuma parcela. Com correção, o saldo se aproximou de 4,7 milhões de euros, algo em torno de 30,6 milhões de reais. Ao colocar esse passivo na mesa, o Flamengo transformou uma trave em moeda de troca, aproximando vontades antes divergentes. Vitão não é um alvo circunstancial. É peça mapeada desde o início de 2025, quando a primeira tentativa não prosperou por resistência do Inter em tratar a dívida como parte da solução. A lembrança daquele não ajuda a medir a virada atual, com o acordo cruzeirense desfeito, e João Marcelo recusando movimentação para Porto Alegre, a avenida se abriu para uma proposta mais agressiva e estruturada. No Cruzeiro, a desistência não foi apenas administrativa, foi também narrativa. O clube mineiro havia amarrado a composição com João Marcelo como peça de reposição, e sua negativa desmontou o arranjo. O movimento empurrou o Inter de volta à mesa e recolocou o Flamengo na posição de quem dita o ritmo, com capacidade de ajustar o pacote e amortecer riscos. Para a diretoria rubro-negra, a zaga é prioridade absoluta desta janela, seguida por reforços pontuais para a baliza e para o setor ofensivo. Não se trata apenas de preencher lacunas, mas de estabelecer um eixo de liderança que organize o campo e o vestiário. Vitão se encaixa no perfil, vigor físico, leitura de jogo, e histórico de colaboração com José Botto no Shakhtar Donetsk, elemento que reduz incertezas e acelera a adaptação. A escolha por um defensor na faixa dos 25 anos reflete um plano de médio prazo, baixar a idade média, manter alto rendimento e assegurar valor de revenda. É a antítese de contratações de impacto sem sustentabilidade. Aqui, o discurso é de lastro competitivo, consolidar uma linha que resista a calendário, lesões e jogos de alta voltagem nos torneios domésticos e internacionais. O ponto da comissão, aparentemente menor, carrega implicações. Quem paga? Quanto? Em qual calendário? Com que clausulagem? No Brasil, a remuneração de representantes costuma ser fracionada e atrelada a metas.
O Flamengo tenta modular esse pagamento sem abrir mão de governança e compliance, preservando alicerces que evitam precedentes caros e potencialmente corrosivos para futuras negociações. Enquanto a novela Felipe Luiz permanece sem epílogo, a trama com Vitão está em seu clímax. O clube prefere não transformar ansiedade em precipitação. Trocas de minutas, ajustes de wording e validações de governança apontam para um desfecho próximo, mas o anúncio só ocorre quando a cadeia inteira, atleta, clube vendedor, representantes e auditoria interna, está no mesmo parágrafo. Do lado do atleta, o sinal é claro: projeto esportivo ambicioso, horizonte de titularidade e vitrine de alto impacto. Ao se comprometer até o fim de 2029, Vitão assume a rota de protagonismo no ciclo rubro-negro que se redesenha com um núcleo defensivo capaz de suportar jogos grandes e fases agudas de mata-mata. O encaixe técnico precisa vir acompanhado de estabilidade extracampos, daí o cuidado com a modelagem. A torcida quer prazos, nomes e fotos oficiais. A diretoria oferece processo, salvaguardas e consistência. No meio, uma pergunta: como transformar um acerto em anúncio sem abrir flancos jurídicos? Uma apresentação feita um dia antes de um acerto com agentes pode custar caro. Uma apresentação feita um dia depois, com tudo chancelado, vira caso modelo. O Inter, por sua vez, busca fechar o ciclo com previsibilidade de caixa e sem atritos de longo prazo. Aceitar perdão de débito e receber o complemento à vista em euros não é apenas vantagem imediata, é também proteção contra volatilidade cambial e segurança contábil. Em um mercado onde as janelas parecem eternas, liquidez instantânea é argumento que pesa. O roteiro, portanto, está escrito: uma engenharia financeira que equilibra perdão, pagamento direto e prazo, um perfil técnico alinhado ao projeto e uma trava de comissão que exige pulso. O Flamengo joga com tempo, reputação e uma lógica que já o posicionou no topo: decidir com frieza quando o entorno ferve. Resta a última cena, documento assinado, camisa entregue, e o primeiro reforço de 2026 apresentado com um texto que explique por que esse acerto é mais do que uma contratação. É um manifesto de método: gastar onde faz sentido, negociar com firmeza e fechar só quando tudo estiver blindado. É assim que se sustenta a hegemonia. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Um vídeo curto, mas explosivo, começou a circular nas redes sociais e rapidamente incendiou os debates esportivos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Nas imagens, um craque do Cruzeiro aparece em clima descontraído, mas com frases que soaram como um recado direto: a vontade de mudar de ares e, surpreendentemente, a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo. A gravação, aparentemente casual, foi suficiente para transformar rumores em manchetes e colocar em xeque a relação entre ídolo e torcida. A repercussão foi imediata. Torcedores celestes se sentiram traídos, interpretando o gesto como um sinal claro de que o jogador já não se vê mais como parte do projeto do clube mineiro. Do outro lado, rubro-negros vibraram com a chance de contar com um reforço de peso, capaz de elevar ainda mais o patamar da equipe para o Clausura de 2026. O contraste entre indignação e euforia deu ao episódio contornos de novela esportiva. O craque, que vinha sendo peça fundamental no esquema do Cruzeiro, teria manifestado internamente o desejo de sair. Fontes próximas ao elenco revelaram que a relação com a diretoria se desgastou nos últimos meses, especialmente após divergências sobre metas e promessas não cumpridas. O vídeo, portanto, seria apenas a ponta visível de um iceberg de insatisfação. No Flamengo, a notícia caiu como uma bomba positiva. O clube, que já planejava reforços para a próxima temporada, viu na movimentação uma oportunidade única de contratar um atleta com experiência, qualidade técnica e capacidade de decisão. A possibilidade de unir o craque ao elenco atual gerou expectativa e aumentou a pressão sobre a diretoria carioca para agir rápido. Em Minas, o sentimento foi de choque. A torcida cruzeirense, que sempre apoiou o jogador, não esperava uma ruptura tão abrupta. Muitos lembraram dos momentos de glória recentes, dos gols decisivos e da liderança dentro de campo.
A ideia de vê-lo com a camisa do Flamengo foi recebida como uma verdadeira traição, capaz de marcar negativamente sua história no clube. A imprensa esportiva mergulhou no tema. Programas de televisão e rádios dedicaram horas a analisar o vídeo, discutir os bastidores e projetar cenários. Especialistas destacaram que a saída do craque não seria apenas uma perda técnica, mas também simbólica, já que ele representava a esperança de reconstrução do Cruzeiro após anos difíceis. No Rio, o clima foi de festa antecipada. Torcedores rubro-negros inundaram as redes sociais com mensagens de boas-vindas, montagens e hashtags que rapidamente se tornaram tendência. A ideia de contar com um jogador desse calibre reforçou a confiança de que o Flamengo seguirá dominando o cenário nacional e internacional. O vídeo, apesar de curto, foi interpretado como uma declaração de intenções. O craque não negou o desejo de sair e, ao mencionar o Flamengo, deixou claro que vê no clube carioca um destino atraente. Essa clareza, ainda que não oficial, foi suficiente para alimentar especulações e movimentar o mercado. A diretoria do Cruzeiro, pressionada, ainda não apresentou uma resposta definitiva. O silêncio estratégico pode indicar negociações em andamento ou simplesmente a tentativa de ganhar tempo para lidar com a crise. Enquanto isso, a torcida exige explicações e demonstrações de que o clube não será enfraquecido. No Flamengo, dirigentes trabalham nos bastidores para avaliar a viabilidade da contratação. Questões financeiras, contratuais e de logística estão sendo analisadas com cuidado, já que se trata de um movimento de grande impacto. A expectativa é que novidades surjam nos próximos dias, aumentando ainda mais a ansiedade dos torcedores. O episódio também reacendeu debates sobre fidelidade no futebol moderno. Até que ponto um jogador deve permanecer em um clube por gratidão, mesmo diante de propostas mais atraentes? A resposta não é simples, mas o caso mostra como o esporte atual é marcado por negociações rápidas e decisões pragmáticas. A possível transferência também levanta questões sobre o futuro do Cruzeiro. Sem seu craque, o clube precisará reorganizar o elenco e buscar alternativas para manter competitividade. A saída pode representar um duro golpe em um momento de reconstrução, exigindo criatividade e investimento para suprir a lacuna. No Flamengo, por outro lado, a chegada do jogador seria vista como um reforço estratégico. Além da qualidade técnica, o craque traria experiência e liderança, elementos fundamentais para um elenco que busca títulos em todas as competições. A combinação de talento e ambição poderia transformar o time em uma máquina ainda mais poderosa. Torcedores mineiros, inconformados, organizaram manifestações nas redes sociais e até em frente à sede do clube. O sentimento de traição foi expresso em faixas, vídeos e declarações emocionadas. Para muitos, o craque deveria ter sido mais transparente com a torcida antes de expor sua vontade de sair em um vídeo público. No Rio, a empolgação não tem limites. A possibilidade de ver o jogador ao lado de estrelas já consagradas cria expectativas de um ataque avassalador. A torcida rubro-negra, conhecida por sua paixão, já projeta grandes conquistas e noites memoráveis no Maracanã. A narrativa ganhou contornos de novela, com capítulos diários de especulação e expectativa. Cada nova informação é analisada como pista de um desfecho iminente. O público, ávido por novidades, acompanha cada detalhe com atenção, transformando o episódio em um dos mais comentados do futebol brasileiro. O craque, por sua vez, mantém postura discreta após o vídeo. Não voltou a se pronunciar publicamente, deixando que o silêncio alimente ainda mais a curiosidade. Essa estratégia, intencional ou não, mantém o assunto vivo e garante que seu nome continue em evidência. Especialistas em marketing esportivo destacaram como o episódio mostra o poder das redes sociais na construção de narrativas. Um vídeo curto foi capaz de gerar repercussão nacional, mobilizar torcidas e influenciar decisões de mercado. O futebol moderno, cada vez mais, se constrói também fora das quatro linhas. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a história recente do futebol brasileiro. A ideia de um craque do Cruzeiro surgindo como bomba no Flamengo simboliza a intensidade das rivalidades e a força das emoções que o esporte desperta. O futuro dirá se a traição em Minas se transformará em glória no Rio. O público segue atento, aguardando os próximos capítulos dessa novela esportiva.
O vídeo foi apenas o início de uma trama que promete desdobramentos impactantes. Entre a dor da torcida cruzeirense e a euforia rubro-negra, uma certeza se mantém: o futebol brasileiro nunca deixa de surpreender. A repercussão da notícia sobre a suposta traição em Minas envolvendo o craque do Cruzeiro e sua possível ida ao Flamengo tomou proporções gigantescas, ultrapassando os limites do futebol e se tornando tema de conversas em bares, programas de televisão e até em rodas familiares. O sentimento de choque entre os torcedores cruzeirenses foi imediato, com muitos se sentindo traídos pela postura do atleta, que até então era visto como um dos pilares da reconstrução do clube. Essa sensação de abandono gerou uma onda de indignação que se espalhou rapidamente pelas redes sociais. No Rio de Janeiro, a reação foi completamente diferente. A torcida rubro-negra recebeu a notícia com entusiasmo e esperança, enxergando na possível contratação uma oportunidade de reforçar ainda mais um elenco já recheado de estrelas. A ideia de contar com um jogador de alto nível, vindo de um rival histórico, foi interpretada como uma vitória simbólica, aumentando a confiança de que o Flamengo seguirá dominando o cenário nacional. Essa euforia se traduziu em hashtags, memes e vídeos de torcedores celebrando antecipadamente. A imprensa esportiva nacional também mergulhou no tema, dedicando programas inteiros para analisar os desdobramentos da situação. Comentaristas destacaram que a saída do craque não seria apenas uma perda técnica para o Cruzeiro, mas também um golpe emocional para uma torcida que vinha se reaproximando do clube após anos de dificuldades. No Flamengo, por outro lado, especialistas apontaram que a chegada do jogador poderia representar um salto de qualidade e consolidar ainda mais o projeto de hegemonia. Os bastidores do futebol ficaram agitados. Empresários, dirigentes e até ex-jogadores foram chamados para comentar o episódio, e muitos destacaram como o mercado atual é marcado por negociações rápidas e decisões pragmáticas. A suposta traição foi vista como reflexo de um futebol cada vez mais profissionalizado, em que sentimentos e fidelidade muitas vezes ficam em segundo plano diante de oportunidades financeiras e esportivas. Entre os torcedores cruzeirenses, surgiram manifestações de revolta. Vídeos de protestos em frente à sede do clube começaram a circular, com faixas e cânticos pedindo explicações da diretoria e criticando a postura do jogador. Esse movimento mostrou que a relação entre ídolos e torcida continua sendo um dos pontos mais sensíveis do futebol, capaz de gerar reações intensas e apaixonadas. No Flamengo, a repercussão foi aproveitada por influenciadores digitais e páginas especializadas, que organizaram transmissões ao vivo para discutir o impacto da possível contratação. A participação massiva da torcida nessas lives reforçou o poder de mobilização do clube carioca e mostrou como a notícia havia se transformado em um verdadeiro fenômeno cultural. A repercussão internacional também não tardou. Veículos estrangeiros destacaram o episódio como exemplo da intensidade das rivalidades no futebol brasileiro e da força que o Flamengo possui como marca global. Para muitos jornalistas fora do país, a possibilidade de ver um craque do Cruzeiro vestindo a camisa rubro-negra simboliza a dinâmica imprevisível e apaixonante do futebol sul-americano. Jogadores do elenco atual do Flamengo foram questionados sobre a notícia e, em entrevistas, demonstraram entusiasmo com a possibilidade de contar com mais um reforço de peso. Alguns destacaram que a chegada do craque poderia aumentar a competitividade interna e elevar o nível dos treinamentos, criando um ambiente ainda mais desafiador e produtivo. No Cruzeiro, dirigentes tentaram adotar uma postura cautelosa, evitando declarações precipitadas. Esse silêncio, no entanto, apenas aumentou a especulação e deixou a torcida ainda mais ansiosa por respostas. A falta de transparência foi criticada por parte da imprensa, que cobrou uma posição clara sobre o futuro do jogador e os planos do clube para lidar com a possível saída. Em resumo, a repercussão da notícia mostrou como o futebol brasileiro continua sendo um terreno fértil para narrativas intensas e apaixonantes. A suposta traição em Minas não apenas abalou a confiança da torcida cruzeirense, mas também alimentou a euforia rubro-negra, criando um contraste que mantém o público atento e ávido por novos capítulos dessa novela esportiva. O desfecho ainda é incerto, mas o impacto já é inegável. O episódio entrou para a lista das grandes polêmicas recentes do futebol nacional. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido.
Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia. A opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.